A droga adição à cocaína representa um dos principais fatores de risco para a saúde física e social da humanidade. Esse é um problema médico e precisa ser encarado com coragem, determinação e transparência. Esse é o grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015 e hoje nós vamos abordar fundamentalmente a questão da droga adição à cocaína. Para isso, nós convidamos o professor Ismael Magilnik, que é chefe do Centro de Cirurgia Ambulatorial do Hospital de Clínicas, e o professor Rogério Wolff Aguiar, que é professor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas e também presidente do Conselho Regional de Medicina, aqui do Rio Grande do Sul. Ismael, epidemiologia da cocaína no mundo, importância desse assunto do ponto de vista médico. Primeiro, a cocaína só é cultivada na América Latina, esse é o primeiro dado. Mas ela foi difundida, os malefícios dela, em todo o mundo. E cerca de 0,3% da população mundial é usuário da cocaína. Aquela plantinha que foi feita para produzir um anestésico local, hoje virou um drama mundial. Nós temos cadastrado nos Estados Unidos, que se tem os dados, em torno de 7 milhões de pessoas usuárias da cocaína, 4 milhões na Europa Ocidental, na Europa Oriental não se tem dados, e na América Latina, que eu acho que é número muito reduzido que foi dado, em torno de 2 milhões e meio de pessoas. Isso foi antes do evento do crack, que é muito mais barato do que para o usuário da cocaína. A cocaína é uma droga que é democrática, de certa maneira, né? Porque ela atinge todas as camadas sociais e é administrada por diferentes vias. Esse é um fator importante do ponto de vista epidemiológico também. Sim, porque nós temos duas maneiras que eles tratam a cocaína. Uma é como base, em que é o crack, e que pode ser aspirado, né? Por isso que eles usam uma forma de cigarro de cocaína, e a outra forma de sal, que é o injetável ou aquele que eles aspiram pelo nariz. Esse é mais caro e o outro é muito mais barato, mas o alcance, lamentavelmente, mais fácil da população ter acesso à base da cocaína. Essa situação dos danos físicos da cocaína, ela está muito relacionada, né, Aguiar, com o componente emocional das pessoas. Qual é o drive que leva uma pessoa a se tornar um usuário de cocaína? Olha, são vários pontos que a gente não pode se fixar apenas numa causa. São situações multifatoriais. Eu acho que, como já foi dito aqui, a cocaína, ela, como outros nomes que terminam em ina, né, como a procaína, xilocaína, é um anestésico local também. E pode ter até um uso medicinal. Mas ela é procurada principalmente por outras razões, não medicinais. E ela provoca, e é isso que leva o usuário a procurar, ela provoca uma alteração do funcionamento no cérebro, no nosso sistema nervoso central, que, mexendo com substâncias normais do nosso cérebro, altera a sua composição, a sua concentração em determinadas áreas, e com isso ela provoca uma grande sensação de bem-estar, chegando até mesmo à euforia. E é claro que junto com a euforia uma sensação de poder muito grande. Mas ela é muito rápida, ela é passageira, é uma sensação que, dependendo da inalação, ela pode ter efeitos mais rapidamente, mas de qualquer maneira, seja até injetável, que pode ser, seja aspirada, fumada, como no caso do crack, ela passa muito e segue-se pelo esgotamento da própria substância cerebral, segue-se uma sensação de depressão profunda que leva a pessoa a buscar novamente o uso da cocaína para aliviar. Então nós temos pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que têm problemas psicológicos, situações de desajuste social, depressão. São pessoas que acabam procurando na droga, como também em outras drogas, além da cocaína, um alívio do seu sofrimento. Mas mesmo as pessoas que inicialmente não são vulneráveis, se começam a usar a droga de maneira costumeira,
ela começa a provocar um desequilíbrio no funcionamento cerebral e levando a pessoa rapidamente a procurar voltar à situação de conforto que ela tinha antes. Quer dizer, depois de uma busca inicial de prazer, a pessoa que começa a usar costumeiramente a droga, a cocaína, ela começa a sentir falta da droga e começa o organismo a se adaptar à droga. E quando a falta, ela começa a ter sintomas de abstinência. E aí cria-se um círculo vicioso, onde a pessoa que não estava habituada a usar essa droga, ela passa a ficar habituada, o organismo passa a ficar habituado, e a falta da droga provoca uma sensação de desconforto e depressão muito severas. De maneira que aí a pessoa já busca a droga, já não é mais pelo prazer, mas é para fugir do desprazer da ausência da droga. E isto vai se estendendo pela vida afora, acabando com uma situação muito negativa para a vida da pessoa que buscava inicialmente um prazer e acaba se marginalizando, inclusive. E essa questão social, ela está relacionada necessariamente a um distúrbio emocional prévio ou qualquer pessoa é suscetível a essa situação de se tornar um usuário de cocaína? Pessoas com distúrbio emocional prévio, de qualquer natureza, não há uma especificidade de tal distúrbio, então usa cocaína. Não. Pessoas que têm algum grau de distúrbio, de sofrimento, por qualquer razão, elas podem se tornar mais vulneráveis à busca do alívio nas drogas, qualquer tipo de droga, e a cocaína também. De maneira que não há uma especificidade, são vários distúrbios, mas mesmo as pessoas que não eram vulneráveis, se começam a buscar a droga por questões sociais, por se sentir bem no meio, porque é chique, porque estão dentro de um meio que valoriza o uso da droga, aquilo é visto como algo assim, rebelde, como algo que dá uma certa conotação social. Que torna o jovem mais suscetível. E o jovem mais suscetível para se sentir integrado na sua própria turma. E é usado, como ela tem um certo custo financeiro, quando ela é purificada, né? Não na sua versão mais popular do crack, cocaína é mais cara. De maneira que ela passa a ser usada também por pessoas que frequentam determinadas rodas sociais financeiramente mais abonadas. E isso começa a dar até um status, né? Que a pessoa não usa cachaça, ela usa cocaína. Né? Mas nesse aspecto eu gostaria de voltar um pouquinho para o Ismael para enfatizar, como médico, a questão do dano físico da cocaína. Esse é o dano menos, que a população menos sabe do dano físico. Né? E é importante porque a cocaína, como ela tem um efeito adrenérgico importante, ela dá, primeiro ela dá taquicardia, dá vasoespasmo. Então esses pacientes com muita frequência, não é uma pouca frequência, eles podem ter danos somáticos importantes também. Então se a gente começar pelo cérebro, fora o aspecto emocional, né, existem relatos importantes de isquemia cerebral, hemorragia cerebral. Se a gente for descendo em termos do sistema respiratório, quem aspira cocaína com frequência faz isquemia da mucosa com necrose, né, da mucosa. Isso pode levar à infecção mais tarde, à perfuração do septo nasal, né, isso ocorre. Quando a droga é aspirada, do ponto de vista do crack, né, isso dá lesão ao velo capilar, importante também no pulmão. Então, existe relato de hemoptise, hemorragia pulmonar, por uso da droga. No coração, a gente tem um dado extremamente interessante e relevante. 1/4 dos pacientes menores de 45 anos que procuram emergência por infarto agudo do miocárdio, nos Estados Unidos, que é o dado que a gente tem, é por uso de cocaína. Né? Então, jovens infartados, em torno de 25%, vamos dizer assim, é por uso de cocaína. O dano é predominantemente vascular. O dano é vasoespasmo, né, e vasoconstrição. Então, ele faz isso no coração, está muito bem descrito isso, do ponto de vista cardiológico,
No tubo digestivo existe outra situação que é uma situação muito interessante. Diminui a cocaína o esvaziamento gástrico e esses pacientes passam a não ter fome e cada vez usar mais cocaína, eles não precisam comer. Né? E diminui o esvaziamento gástrico e fazem isquemia, fazem úlcera gástrica, jejunais e perfuração do intestino, que é o evento mais frequente no tubo digestivo dos usuários de cocaína. Todos esses eventos passíveis de correção, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional, é importante chamar a atenção das pessoas para isso. Tudo passível de correção ou não? Depende, eu acho que depende do ponto em que a pessoa chegou. Claro que não existe vacina, não existe um tratamento medicamentoso específico para adição à cocaína. Tem medicamentos que são sintomáticos, para aliviar a fissura, para aliviar a necessidade imperiosa da busca da droga. Mas também existe a busca da droga imperiosa, compulsiva, que torna a pessoa muito vulnerável, um escravo da droga. E um escravo também das pessoas que trabalham com a droga. Então, para efeitos de um tratamento, nós não podemos apenas nos basear num efeito farmacológico de alguma droga que possa aliviar o sofrimento, mas muitas vezes é um complexo de ações para que a pessoa se afaste do meio que facilita o uso da droga. Isso muitas vezes só é obtido através do isolamento da pessoa numa fase aguda hospitalar, para poder tratar os efeitos clínicos graves que a droga pode provocar, mas depois de umas semanas de reequilibrar clinicamente a pessoa tem alta da situação médica clínica mais aguda e ela pode voltar ao meio que propiciou o uso da droga. E então é preciso que ela se afaste também. Como esta droga ela propicia aquela sensação de prazer, que eu me referi antes, muito grande, está na memória, e isso é uma coisa que a pessoa tende a procurar de novo, porque ela começa a ver os efeitos devastadores que a droga provocou no seu ambiente familiar, social, perda de emprego, queda na situação social, perda de dinheiro e as dívidas acumuladas e assim por diante. Traz sofrimento, traz angústia, que a pessoa não aguenta. Então se torna novamente suscetível. Né? Novamente suscetível. Um ciclo vicioso. Então é preciso a pessoa ficar até às vezes uma temporada distante, protegida, e principalmente uma outra coisa que às vezes no tratamento é importante considerar, que haja o acompanhamento, o monitoramento que propicia a pessoa a buscar novas formas de prazer. Prazer sem o uso da droga, socialmente, né, poder conviver com outras pessoas que possam... Usando substitutivos. Substitutivos, né, para poder combater a atração, né, da droga, vamos dizer assim. O Dr. Ismael Magilnik e o Dr. Rogério Aguiar vão permanecer à disposição pelo período de uma semana para responder perguntas, questionamentos, ouvir comentários também, contribuições em relação a como a medicina deve enfrentar o problema da adição à cocaína. Esse é o grande round do Hospital de Clínicas no seu Sistema Interativo 2015. Eu sou James Fleck e, em nome do hospital, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.